Boa noite, igreja amada do Senhor Jesus. A graça e a paz do nosso Deus, amém? Querido, aí como você está, eu gostaria que você desse um abraço nesse irmão que está do seu lado e falasse com ele: que bom que você venceu a chuva, que bom que você está aqui. Isso, o irmão que está atrás, está à frente, do outro lado, toca na mão dele e fala: o Senhor vai falar com você de uma maneira especial, amém? Que bênção, que bênção. Glória a Deus, aleluia. Quem trouxe a sua Bíblia aí, deixa eu ver sua Bíblia. Seu celular que tem um aplicativo Bíblia também serve. Isso, que bênção, que bênção. Querido, eu quero te convidar a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. E de uma forma individual, de uma forma íntima, eu gostaria que você pudesse falar com o Senhor, que o seu coração está aberto para ouvi-lo. Nós temos todo o ambiente preparado, o ambiente da comunhão da igreja, os louvores, é tudo tão construído para que nós possamos ter um encontro com o Senhor. E o momento da palavra é o momento que nós recebemos uma direção que vem do Senhor. E eu gostaria que você gerasse agora essa expectativa. Fala com o Senhor: Senhor, o meu coração está aberto, o meu coração, ó Deus, está sensível para ouvir a sua voz, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te apresentamos nessa noite as nossas vidas, esse ambiente, esse culto. Pedimos, ó Deus, que de forma individual o Senhor possa falar, ó Deus, com cada uma das pessoas que aqui estão. Senhor, que nessa noite, ó Deus, possamos ouvir a sua voz de forma íntima, de forma individual, que o Senhor possa nos tocar nessa noite de uma maneira especial. É o que nós te pedimos, ó Deus, fala conosco, pois os nossos ouvidos e corações estão atentos à sua voz, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Que bênção, que bênção. Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Daqui a pouquinho nós teremos uma apresentação maravilhosa. Cadê a criança que será apresentada nessa noite? Deixa eu ver. Está andando por aí, né? Está lá atrás. Que bênção. Já já nós teremos aqui uma linda apresentação, amém? Está na salinha? Está no berçário. Que bênção. Então, vou ser bem breve aqui para a gente conduzir esse momento, amém? A palavra de Deus diz assim: e disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Fala comigo, amém. Esse texto é um texto que mexe muito comigo, pois é uma história de plena graça, que muito parecida com a minha história e com a sua, amém? Quem aqui foi alcançado pela graça do Senhor? Deixa eu te ver, querido. Você sabe que se não fosse pela graça, você não estaria onde está. Deixa eu te conhecer além de mim. Eu sou a primeira a levantar a mão. E eu amo esse texto, eu já trouxe ele aqui, mas numa ênfase bem diferente do que o entendimento que eu tive dessa vez desse texto. E é interessante porque a Bíblia diz que aqui Davi já é rei, e quando Davi assume ali o reinado, passa um tempo, ele fala assim: será que não tem alguém lá da casa de Saul que eu possa usar de benevolência com ele? Que eu possa ser generoso com essa pessoa? E então eles trazem um homem chamado Ziba, e Davi pergunta isso para esse homem. E aí esse homem fala assim: Davi, tem sim, tem um homem que mora em Lodebar. Esse homem, ele é filho de Jonatas e neto de Saul. E é interessante porque nós estamos falando aqui de um príncipe. Nós estamos falando aqui, nós vamos continuar lendo daqui a pouco, esse homem chamado Mefibosete, já a Bíblia vai citar o nome dele. Esse homem vivia numa cidade chamada Lodebar. Eu não vou me apegar muito aqui aos detalhes, porque eu quero mais ir para o fim dessa história. Mas é interessante porque a cidade de Lodebar, eu sei que em Sabará não tem nenhum bairro que seja ruim, diga aleluia. Eu sei que aqui todos os bairros são nobríssimos, sim ou não, gente? Mas em alguma cidade muito, muito distante de Sabará, existem alguns bairros que não são tão bons. Quem já ouviu falar sobre um bairro assim? Muito longe da sua casa, deixa eu te ver.
Olha, a igreja é tão nova que ninguém nem nunca ouviu falar de um bairro. Mas, irmão, deixa eu te contar, existe em BH alguns bairros que não são tão bons. Você acredita nisso? Olha para o seu irmão e fala assim: você acredita nisso? Não é possível. Eu nem acredito que existe. Mas, brincadeiras à parte, existia uma cidade naquela época chamada Lodebar. Quem morava nessa cidade, geralmente, eram as pessoas mais desprezadas pela sociedade, porque era uma cidade muito miserável. Era uma cidade muito pobre, de muita fome, de muita miséria. Então as pessoas endividadas, as pessoas que não tinham nenhuma condições, essas pessoas iam para essa cidade e todas as pessoas olhavam para aquela cidade e falavam assim: ó, Lodebar, nem passa lá, e o pessoal rouba carteira. Quem já ouviu falar de algum lugar muito longe daqui? Deixa eu te ver. Algumas pessoas até já no jornal você já ouviu falar, sim ou não, gente? Então, um príncipe, filho de Jonatas, neto de Saul, o rei Saul. O neto do rei Saul agora está morando em uma cidade completamente miserável, desprezível, onde as pessoas mais pobres, vistas como pecadoras, que não mereciam nada, moravam. E a pergunta que eu te faço é: o que um príncipe está fazendo em uma cidade como essa? O que um herdeiro real da realeza, assim como você, diga aleluia, eu estou diante de príncipes e princesas, sim ou não? O que um príncipe está fazendo em uma cidadezinha chamada Lodebar? E é interessante porque aí eu quero abrir com você, nós vamos ler esse versículo juntas, 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. 2 Samuel 4, 4. O texto anterior que nós lemos, quando Davi pergunta se ainda tinha alguém da casa de Saul para que ele pudesse ser bondoso, se você não observou um detalhe importante, quando o servo vai falar que tinha um filho, ele fala assim: tem um filho de Jonatas, que era, quem lembra a característica que ele usa? Aleijado de ambos os pés. Uma informação importante. E aí o que acontece com esse homem? Por que ele é aleijado de ambos os pés? Por que ele foi parar em Lodebar? Nós vamos entender isso agora. A Bíblia diz que Jonatas, filho de Saul, pai desse homem, desse Mefibosete, tinha um filho aleijado de ambos os pés. O que aconteceu com esse filho? Era ele da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Fala comigo, misericórdia. Que novas é essa de Saul? Saul e Jonatas, seu filho, saem para uma guerra, e no meio da guerra ambos morrem. E aí quando chegam com a notícia falando: olha, Saul está morto, Jonatas também, morreu, acabou. A ama, e é interessante porque naquela época existia um conceito interessante que era a ama. Quem era a ama? A ama era uma serva, era como se fosse uma babá que era encarregada de cuidar das crianças, especialmente as crianças que não tinham mães. A Bíblia não diz sobre a mãe de Mefibosete, mas por ele ter uma ama, dá-se a entender que ele não tinha a mãe dele mais. Então era muito comum naquela época as mulheres morrerem, por exemplo, no parto. Muitas mulheres na Bíblia nós vemos morrendo no parto, porque era uma condição muito precária, enfim, né? Não é como a medicina é hoje, graças a Deus por isso, amém, mulherada? Glória a Deus pelo avanço da medicina. Então, a Bíblia não diz, mas talvez a mãe dele tinha morrido, ou talvez ela era uma concubina que não foi reconhecida como esposa de Jonatas e por isso foi desprezada, assim como aconteceu com Agar, né, na época de Abraão, enfim. A Bíblia não diz, mas dá-se a entender que esse menino não tinha mãe. Agora, olha que sequência de fatos trágicos na vida desse menino. Um menino de 5 anos, quem conhece uma criança de 5 anos? Ou tem uma criança de 5 anos em casa? A criança com 5 anos, ela já começa a ter noção das coisas, sim ou não? O Gabriel tem 5 anos? Ela já começa a perguntar, ele já começa a conhecer tudo, ele já quer saber de tudo. E nos dias de hoje, então, gente, já sabe muito mais que na minha época, pelo menos, né? Pelo menos na minha época. Mas uma criança de 5 anos já é uma criança que entende a vida. Agora, uma criança de 5 anos, chega a notícia que o seu pai está morto, o seu avô está morto.
Como se não bastasse, por que a babá sai correndo com ele no colo? Porque era muito comum, quando um rei perdia a guerra e o rei era morto, o novo rei ia atrás de toda a família e matava toda a família. Por quê? Porque senão alguém da família podia se levantar em guerra contra ele para assumir o reinado. Quem está me entendendo diz amém. Quem está comigo diga aleluia. Então tá bom, é uma história, então vamos seguindo aqui o raciocínio. Então, quando a babá, a ama daquela criança, descobre isso, ela fala: vão matar esse menino, eu preciso protegê-lo. E ela sai correndo, e agora o menino, que certamente não tinha mãe, agora já não tem pai, não tem avô, e ele sofre um acidente e fica aleijado de ambos os pés. Gente, olha para o seu irmão e fala assim: e você achando que sua vida não é fácil, hein, irmão? Olha que sequência de tragédias, meu Deus. Eu leio isso aqui, eu fico com muita misericórdia desse menino. Eu falo: meu Deus, que coisa, que tragédia. E então essa mulher corre, esconde esse menino em Lodebar, e esse menino cresce em Lodebar, no anonimato, esquecido, escondido. Um príncipe, um herdeiro da realeza, agora isolado em uma cidadezinha mal falada, que ninguém queria. E aqui, querido, eu quero abrir um parênteses. Eu não vou entrar nisso, mas eu preciso abrir um parênteses. Talvez as pessoas que te feriram com uma boa intenção. Quem aqui, não precisa se expor, tá, querido? Mas quem aqui já não compreendeu a dureza muitas vezes dos seus pais? Mas por que meu pai fez isso? Aí, ó, alguns estão se expondo. Então tá bom, querido, fica à vontade, eu também estou me expondo aqui. Ah, mas por que minha mãe me segura tanto, não me deixa fazer o que eu gosto? Mas por que meu pai é tão rude? A intenção é boa. A intenção da babá não era ferir aquele menino e deixá-lo aleijado. Se fosse essa a intenção, ela deixaria ele onde estava, esperando a morte dele. A intenção dela foi protegê-lo, querido. Talvez as pessoas que te feriram, que até hoje você guarda essa mágoa, elas te feriram tentando te guardar, tentando te proteger. A intenção era boa, mas acabou que aconteceu um acidente, um desacerto, marcou para sempre a vida daquele menino. Mas eu não quero me apegar a isso. O interessante é porque a Bíblia diz que quando Davi reina, alguns anos depois, aí a Bíblia não diz, mas acredita-se que esse menino, que tinha 5 anos quando ficou aleijado, ele já tinha cerca de 22, 23 anos. E aí nós chegamos agora no início da palavra. Nós chegamos agora, se puder projetar novamente aquele versículo que eu li no início. Nós estávamos em 2 Samuel capítulo 9, e nós lemos até o 3. Isso, o 3. E então Davi fala: será que eu não consigo usar de benevolência com alguém? Gente, Davi, não é à toa que ele era o homem segundo o coração de Deus. Todos esperavam que o novo rei matasse todo mundo da família. Então ele se levanta e fala assim: com quem não sobrou ninguém? Eu queria tanto ser bondoso. E lembrando que Davi foi brutalmente perseguido por Saul. Quem lembra dessa história? Quase que Saul mata algumas vezes. E aí ele fala: eu tive uma ideia. Eu queria ser bondoso com algum familiar de um inimigo. Querido, que o Senhor te dê esse coração. E aqui eu quero abrir outro parênteses. Quando Jesus fala para orarmos pelos nossos inimigos, existe um poder de cura grandioso nessa fala de Jesus. Porque orar por quem nós amamos é fácil, sim ou não, gente? Quem ora aí pelos seus familiares, pelos seus amigos, é muito fácil orar por quem amamos. Mas você já experimentou orar por alguém que te feriu? Não responde. Você já experimentou orar por alguém que você chama de inimigo? Você deveria fazer isso. Porque enquanto você ora por essa pessoa, o Senhor vai curando o seu coração. O Senhor vai livrando o seu coração. O Senhor vai te livrando daquela dor, daquela mágoa. O maior beneficiado vai ser você. Então, se você ainda não fez isso, querido, faça. Tem um poder de cura grandioso nisso, amém? Mas então tá, a Bíblia diz então que o rei chama o servo fala de Mefibosete, e disse o rei, não, esse nós já lemos, é o próximo, ótimo. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Próximo. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra. E inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete? E ele disse: eis aqui o teu servo.
E disse-lhe Davi: não temas. Olha para o seu irmão, aponta o dedinho para ele e fala assim: não temas. Não, querido, seja mais profético. Faz uma cara aí de profeta. Deixa eu ver sua cara de profeta. É isso. Aponta o dedo para ele e fala assim: eis que te digo, não temas. Amém. Já já você vai entender. E aí o rei fala com ele assim: não tenha medo, não temas, porque de certo eu usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul. Fala comigo, aleluia. O teu pai, e tu sempre comerás pão à minha... Não, espera. Um menino que cresceu e viveu em Lodebar, tragédia em cima de tragédia, passando necessidade certamente, escondido. Agora o rei manda chamá-lo. Imagina o pensamento desse menino: fui descoberto, o rei vai me matar. Sim ou não, gente? É o mais óbvio. E eu imagino aqui o medo que aquele homem, né, não é mais um menino, que aquele homem sentiu. Ele falou: poxa, eu vou diante do rei, o que vai acontecer comigo? E aí Davi fala: fica tranquilo, eu vou te restituir todas as terras de seu pai, eu vou te dar toda herança, você vai comer à mesa comigo. E continua. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para que teres olhado para um cão morto tal como eu? A resposta de Mefibosete nos mostra que não era apenas as pernas daquele homem que foram paralisadas pelas circunstâncias da vida. A alma de Mefibosete, eu também não vou me apegar muito nisso, mas a alma daquele homem estava completamente paralítica, completamente paralisada. A sequência dos fatos não roubou dele só os movimentos das suas pernas, mas roubou dele a sua identidade de quem ele era. Roubou dele a identidade do príncipe que ele era. Roubou dele a essência do homem que merecia a honra que ele merecia. A resposta desse homem, ele fala assim: rei, por que você está olhando para um cão morto? Eu sou só um cão morto. E aqui eu quero abrir outro parênteses. A Bíblia diz que assim como o homem pensa, assim ele é. A sequência do que aconteceu, dos fatos, não roubou dele apenas os seus movimentos, mas roubou dele o desejo de ser alguém. Ele começou a se ver como um miserável. Ele começou a acreditar que ele era um cão morto. O fato de estar em um lugar esquecido fez ele se acreditar que de fato ele não merecia ser lembrado. Querido, e eu não sei o que te aconteceu até aqui. Talvez você, assim como esse homem, teve uma sequência de fatos que foram roubando de você a sua identidade. Deixa eu ser mais claro. Talvez você, mulher, teve tantos relacionamentos de homens que te decepcionaram, te traíram, te agrediram, te frustraram, que você acha que não merece mais ser amada, ser honrada, ser feliz em um casamento. Talvez você, homem, vem de tantos relacionamentos frustrados, talvez de agressões, talvez de traições, de mentiras, enganos, que você acha que você não merece mais ter alguém do seu lado que te ame e te honre. A sequência dos fatos talvez roubou de você a sua identidade, mas o que acontece com Mefibosete, eu quero dizer que está acontecendo hoje com você. Você não entendeu? O que acontece aqui com Mefibosete, não os fatos ruins, mas o fato do rei chamá-lo, eu quero dizer que hoje, você e eu recebemos o mesmo chamado do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Pode celebrar o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. E aí é interessante porque quando ele se achega diante do rei esperando uma espadada, talvez, esperando morrer, esperando o pior, o rei usa com ele de graça e misericórdia. E é interessante, querido, porque é uma história muito parecida com a minha e certamente com a sua. Pessoas talvez em lugares esquecidos, pessoas talvez paralisadas na vida, paralisadas nos sonhos. Quem aqui além de mim começou a sonhar depois que Jesus cruzou seu caminho? Seja sincero comigo. Vivia esperando o dia da morte chegar e Jesus de repente cruza seu caminho e fala: não, espera, você não nasceu para isso. Você não é essa pessoa. Não foi para isso que eu te chamei. E é interessante porque eu tenho 2 adolescentes, eu sou mãe de 2 adolescentes. O problema é que eles só têm 2 anos, mas se comportam como adolescentes. E às vezes eles entram numa crise um com o outro, e aquele conflito, e aí eu chego, olho nos olhos e falo assim: você não nasceu para isso. Você não é assim, você é generoso, você é bondoso, você não foi feito para isso, você é um príncipe. E aí eu quebro o clima, eu quebro o ambiente. E é interessante porque muitas vezes nós estamos: Carol, não deixa esse menino dormir, Carol, pelo amor de Deus, gente.
Desculpa, é porque senão eu não durmo à noite. Acorda esse adolescente, pelo amor de Deus, me ajuda. E é interessante, eu falando dele, o nome disso é desespero, perdoa, igreja. Bater um desespero de alma, que senão eu vou passar uma noite em claro. Por favor, não posso, amanhã eu trabalho cedo. Mas é interessante porque muitas vezes nós estamos tendo reações que nós não fomos feitos para ter, e o nosso Senhor está olhando para nós e falando: eu não te formei para isso, eu não te criei para mentir, eu não te criei para o pecado, eu não te fiz para se tornar essa pessoa amarga, azeda, mesquinha. Não, eu te fiz para ser alguém melhor. E é interessante, querido, porque aqui é algo muito poderoso. Porque quando Mefibosete chega diante do rei, aqui eu estou fazendo uma simbologia, Mefibosete representando você e eu, e o rei representando o nosso Senhor e Salvador, amém? É interessante porque quando Davi olha para aquele homem, Davi não olha para a sua deficiência como as pessoas olhavam. Eu quero dizer que o Senhor não está olhando para a sua deficiência, o Senhor não está olhando para a forma como as pessoas te via, te falava que você era, e Ele não está olhando para a forma como você se vê no espelho. O Senhor está se importando com quem Ele te formou para ser. E o que é interessantíssimo é porque o rei convida esse homem não apenas para ter de volta tudo que é dele, não apenas para se posicionar de novo como rei, mas o rei, como um príncipe, o rei o chama e o coloca à mesa com ele. E sabe o que é interessante? Aqui sou eu imaginando com os meus botões, eu quero te convidar a imaginar isso comigo. Imagina Mefibosete, que se via como um cão morto, dia após dia, olhando para os seus pés e lembrando da tragédia que lhe aconteceu. Olhando para os seus pés e falando: eu não posso movimentar, eu não posso sonhar, eu não posso andar, eu não posso. E agora, quando ele se assenta à mesa do rei, quando você está eu sou suspeita porque eu sou apaixonada com mesa, eu gosto de colocar a mesa, eu gosto de sentar na mesa, eu gosto desse tempo. E eu imagino aquele homem sentado na mesa, quando ele olha, ele vê uma mesa farta e ele não consegue ver as suas pernas, ou seja, a sua deficiência. Eu quero dizer, querido, que quando você se assenta na mesa com o seu Senhor, a sua deficiência não importa. A sua limitação não importa. Pode celebrar o Senhor Jesus. Quando ele se assenta naquela mesa, imagino eu que ele começa a olhar para baixo, tentando ver a sua deficiência, a sua paralisia, os seus pés tortos, e ele só vê um banquete preparado e na frente dele o rei. Sabe o que isso significa? Quando você e eu decidimos ter uma vida com o nosso rei, com o nosso Senhor, e eu estou falando de relacionamento, eu estou falando de intimidade com o Senhor, eu estou falando de você estar aqui num culto maravilhoso como esse mesmo, chovendo, diga aleluia. Eu estou falando de você ler a sua Bíblia em casa, eu estou falando de você ter seu devocional com Deus em casa, eu estou falando da sua fidelidade ao Senhor, eu estou falando disso. Quando você decide ter esse estilo de vida, os seus olhos saem da sua deficiência, os seus olhos saem daquilo que te paralisa, e os seus olhos estão agora em uma mesa farta que o rei preparou para você. E os seus olhos agora estão no rei que está diante de você, usando graça, usando misericórdia, usando benevolência. Querido, existe graça para nós nessa noite. Eu não sei o que tem te paralisado, talvez não seja uma deficiência física, mas seja uma deficiência emocional. Talvez você até está caminhando com Jesus, mas de tempos em tempos você para de caminhar porque você se sente paralisado. Talvez você até caminha com Jesus, mas de tempos em tempos você se sente fraco, cansado, quer ir embora, não quer a presença de Deus. O Senhor está te convidando para um tempo de mesa, para um tempo de relacionamento profundo. O Senhor está te convidando a voltar para a sua posição de príncipe e de princesa, pois foi para isso que Ele te formou. Não importa se as circunstâncias da vida tentaram te roubar o seu lugar, o Senhor quer você de volta na mesa hoje. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Nós estamos prestes a virar mais um ano, e existe algo que não se espante comigo, por favor, mas me compreenda. Existe algo que se chama hipocrisia. Toda virada de ano, que nós, eu não estou falando de você, estou falando de mim também, que nós fazemos, nós sempre falamos assim: ano novo. Vai dizer que você nunca disse isso. Ano novo, vida nova. Esse ano eu faço isso. Esse ano eu pago as minhas dívidas. Esse ano eu compro o meu carro. Esse ano, querido, é uma grande ilusão pensar que simplesmente pelo fato do calendário mudar, a nossa vida vai mudar. Isso não é verdade. Muitas pessoas foram chamados para serem príncipes, mas estão vivendo em Lodebar.
Muitas pessoas estão vivendo em uma condição de mente, de coração, que ele se acha indigno, acha que não merece, não consegue sonhar. O fato do calendário mudar o ano não quer dizer que a sua vida vai mudar. Eu queria te dizer que é simples assim, mas não é. Quem já percebeu isso além de mim, gente? Quem já percebeu que você começa janeiro com gás total, dá fevereiro, você está indo, março você nem lembra mais? Quem já... Seja sincero, querido, olha aí. Nós somos assim. Muitas vezes o tempo vai mudando e as coisas vão acontecendo e a rotina e a gente acaba esquecendo. O que eu estou te dizendo hoje é que se você de fato estiver disposto a mudar algo na sua vida, você vai precisar sair do seu lugar de conforto. Lodebar podia ser ruim, mas era confortável. Lodebar podia não ter alimentos, não ter abundância, mas Lodebar era onde ele ainda se sentia em casa, porque ele estava no meio de pessoas que ele já tinha se acostumado onde ele estava. Pode até ser confortável, mas o que o Senhor tem para você é muito melhor e muito maior. E aqui eu quero fazer com você uma chamada não para esquecer seus traumas, querido, porque isso é impossível, isso não vai acontecer, mas para ressignificar. O palácio para Lodebar certamente era motivo de medo. Quando ele lembrava do palácio, certamente ele falava: se eu passar perto eles me matam, eu sou filho de Jonatas, eu sou neto de Saul, eu vou morrer se eu for lá. Medo. Quando ele lembrava do palácio, talvez o que vinha na memória, na lembrança dele, era aquela mulher correndo com ele e ele sofrendo aquele acidente. Então o palácio para ele, embora ele fosse um príncipe, talvez era motivo de medo, de dor, de lembranças ruins. Querido, talvez pensar em mudar de empresa te causa medo, te causa incerteza. O pastor falou aqui sobre carteira de motorista. Quantas pessoas não tiram a carteira de motorista porque tem medo? Tem incerteza, tem insegurança. Ah, mas se eu não conseguir? Ah, mas e se? Quantas oportunidades você já teve e por medo, ou por dor, ou por estar preso a um passado, você não consegue avançar? O Senhor hoje está te convidando, ainda paralisado, a dar os primeiros passos em direção a Ele. Ainda que você não esteja vendo ou sentindo, a caminhar mesmo assim. Ainda que doa, certamente aquele homem sentia dor para caminhar. Ainda que doa, o Senhor está te convidando a caminhar mesmo assim, a seguir mesmo assim. Eu quero te convidar, querida, a fechar os seus olhos. Eu gostaria que você desse nome agora para a sua paralisia. Que você pudesse falar agora o que tem te causado medo. Talvez é uma oportunidade, fazer uma faculdade, talvez é tirar uma carteira de habilitação, talvez é se casar, talvez é comprar uma casa, eu não sei, mas uma oportunidade, e você sente medo todas as vezes que você lembra disso. E você sente dor, porque algo te aconteceu no meio do caminho e agora você acha que não merece isso mais. É interessante como que o Senhor age nas nossas vidas. Eu já compartilhei isso aqui, mas eu passei um ano inteirinho indo no hospital, praticamente toda semana, acompanhando a minha mãe em um câncer terminal, tendo uma notícia pior que a outra. O ano inteiro. E no ano seguinte, infelizmente no final desse ano eu perdi a minha mãe, não teve o que fazer. E no ano seguinte lá estava eu novamente no hospital. Mas agora por um motivo de alegria, pois eu estava grávida, esperando meus 2 filhos chegarem. O Senhor é Senhor de mudar estações. O Senhor é Senhor de transformar pranto em alegria, deserto em flores. Mas para isso requer de nós um posicionamento diferente. O que você precisa fazer de diferente? Qual é o posicionamento que você precisa ter para estar à mesa com o rei e parar de olhar para a sua paralisia e começar a se enxergar como o príncipe e princesa que você tem que ser? Eu estou te convidando para ressignificar, não para esquecer, mas para dar um novo sentido para esse sentimento. Para dar um novo sentido para situações que te aconteceram e que talvez te paralisaram. Eu gostaria, querido, que você orasse nesse momento, nesse sentido. Eu não posso fazer essa oração por você, mas eu gostaria que você falasse com o Senhor: Senhor, isso aqui tem me paralisado, mas eu não quero mais ficar parado aqui. Senhor, eu não quero mais ter esse sentimento de medo todas as vezes que eu me aproximo de algo maior, de algo melhor.
de uma oportunidade. Essa oração, querido, só você pode fazer. Sobre as águas. É fato que o ano está prestes a virar e a sua vida pode sim ser diferente. Mas se você se posicionar de uma maneira diferente, fala com o Senhor agora, fala com o Senhor. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar nessa noite, ó Deus, que as quedas, as circunstâncias, os acidentes da vida que fazem parte, não irão nos paralisar. Não terão, ó Deus, poder de mudar a nossa identidade, mudar quem nós somos no Senhor e quem o Senhor nos formou para ser. Eu declaro, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que os fatos, ó Deus, que acontecerem na nossa vida, nós usaremos, ó Deus, como força para buscarmos ainda mais o Senhor. Nós iremos, ó Deus, ressignificar os sentimentos, os pensamentos. Nós não ficaremos, ó Deus, paralisados na dor, nas lembranças, no medo. Eu declaro, ó Deus, em nome de Jesus, que a sua igreja está livre para caminhar. Que a sua igreja, Deus, está liberado, o seu povo está liberado para crescer, para avançar, para conquistar. Eu declaro em nome de Jesus, nada terá o poder de paralisar o seu povo. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, as circunstâncias não serão suficientes para nos parar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.